Bom dia, graça e paz a todos. Vou sair da igreja. Vocês devem ter falado isso alguma vez na sua vida, ou conhece alguém que realmente tenha feito isso, que hoje em dia já não frequenta nenhuma igreja, que já abandonou os cultos. E vamos falar um pouco sobre o porquê muitas vezes a gente pensa em tomar esse tipo de atitude, o que leva as pessoas a tomar esse tipo de decisão. A gente vê hoje que tem um grande número de pessoas que são cristãs, se dizem cristãos, mas não frequentam nenhuma igreja, que serve a Deus apenas em suas casas. Vamos falar um pouco sobre isso e o que leva as pessoas a tomarem essa decisão, ou por que as pessoas tomam esse tipo de decisão. Vamos refletir um pouco sobre isso e ver os prós e os contras desse tipo de adoração a Deus, desse tipo de culto a Deus que as pessoas oferecem hoje em dia. Vamos lá? A Bíblia nos diz em Salmos 183 que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando se fala em união, quer dizer todo mundo junto, todo mundo na mesma direção, em um só objetivo, em um só sentido. E sabemos que a união, ela não é fácil, não é fácil estar unidos, porque as pessoas pensam de maneiras diferentes. Cada um tem uma visão das coisas, cada um pensa de maneiras diferentes. Mas a Bíblia diz que é bom e suave que isso aconteça, que as pessoas vivam em união. Então quer dizer que a gente tem que lutar por isso, lutar pela união, para que a gente possa estar juntos, caminhando juntos no mesmo objetivo. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas se distanciando disso. Muitas pessoas servem a Deus em suas casas. Elas podem ter um coração sincero, a gente deve servir a Deus em nossa casa. Mas também a gente tem que estar unido com outras pessoas, com outras ideias, aprendendo novas coisas, aprendendo outras opiniões. E é isso que muitas vezes a igreja ela nos proporciona. Quando eu digo igreja, eu falo de uma construção, de um templo físico. A Bíblia nos diz que nós somos a igreja do Senhor, que eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja, nós somos a igreja, e não um templo físico, não um templo feito de tijolos, feito de cimento. Mas quando eu me refiro aqui à igreja, eu estou me referindo a isso, nesse caso, ao templo físico, ao templo, a uma construção humana. E essa igreja, não é fácil a gente congregar. A gente sabe, quem frequenta uma igreja, que não é fácil. Tem dificuldades, tem lutas, tem pessoas que não pensam da mesma maneira, cada um pensa de um jeito, mas a gente tem que estar focado em um só Espírito, que é o Senhor Jesus. E quando a gente foca nisso, várias outras coisas acontecem para que esse foco seja perdido, para que a gente não tenha esse mesmo foco. E é muitas vezes nesse momento que as pessoas acabam desistindo e acham melhor sair, ficar sozinhas, servir a Deus sozinhas, do que estar no meio de pessoas. É claro, muitas pessoas têm a visão o quê? Que a igreja é um lugar que tem pessoas perfeitas. E não é. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas erradas, de pessoas falhas, que buscam a Cristo, que buscam melhorar a sua vida, sua maneira de ser, buscam sempre melhorar. Então muitas pessoas acabam desanimando por isso, por achar que quem está ali tem que ser perfeito. Infelizmente hoje muitos dão maus exemplos de como ser um cristão. A gente vê isso claramente. Mas não é isso que Cristo pregou, que Cristo nos deixou. Ele nos deixou que como Paulo falou, que temos que ser imitadores de Cristo como ele foi. A gente tem que procurar imitar a Cristo. E não é fácil, a gente sabe disso. As lutas do dia a dia, as pessoas que a gente convive, muitas vezes testam a nossa paciência, testam a nossa fé. E a gente tem que lutar contra isso diariamente dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, na nossa escola. Então é uma luta constante. Mas o que eu foco hoje aqui desse vídeo é o quê? Sair da igreja e servir a Deus sozinho. É bom? Realmente não é bom. Se você parar para pensar, analisar, não é bom. Tem uma máxima que diz que vocês devem ter ouvido falar em dividir e conquistar. E isso o inimigo usa isso muito bem. Dividir e conquistar, que é o quê? Dividir as pessoas para que possa conquistar. E quando a gente sai, quando a gente se divide,
fica mais fácil dele fazer isso, dele nos dominar, da gente perder a nossa fé. Sabemos que a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que estar unido, tem que estar junto no mesmo espírito, numa mesma fé. E o inimigo, sabendo disso, ele quer o quê? Quer dividir. Então a gente não pode deixar muitas vezes isso acontecer. Não pode esperar, deixar nossa fé focada em homens. Sabemos que o homem é falho, a Bíblia fala isso. Maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes as pessoas acabam saindo de uma igreja, saindo da união ali dos irmãos, porque acabam confiando no homem, acabam confiando no pastor, em alguém que está ali na frente, em algum dirigente, e confia naquela pessoa, e aquela pessoa acaba fazendo coisas que não deveria, acaba agindo, tendo atitudes que não deveria ter, que não condiz com a sua fé, e a pessoa acaba desanimando, porque a fé dela está firmada naquele homem, e muitas vezes ela acaba desistindo, e muitas pessoas têm seguido esse caminho. E a nossa fé não pode estar focada no homem. Nossa fé tem que estar focada em Cristo, porque Ele é perfeito. E é Ele que a gente tem que seguir. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, estar unidos com nossos irmãos. E um encorajando o outro, um ajudando o outro a seguir nesse mesmo caminho. Já pensou, vou dar um exemplo aqui, numa guerra. Se tem um pelotão, se tem um exército ali, e de repente cada um não concorda com a opinião dos outros, e cada um vai para um lado. Cada um vai fazer o que acha melhor para continuar aquela guerra, para vencer aquela guerra. Se todos os soldados se dividirem e cada um for para um lado, aquele exército vai vencer, vai ganhar? Não vai. Vai se enfraquecer. Ele pode ter, cada soldado tem um ideal, tem uma ideia, mas não estão unidos. Vai ser mais fácil de ser derrotado. Então muitas vezes hoje o inimigo usa essa artimanha, essa armadilha das pessoas se separarem, se dividirem por não concordar com coisas que vê na igreja. A igreja, hoje em dia, infelizmente, ela está dominada pela política, por outros meios aí, pela religião em si. A gente vê que pessoas acabam se rendendo ao dinheiro, se rendendo à fama, e isso dentro das igrejas, que não deveria ser assim, e muitas pessoas acabam desanimando por causa disso. Mas ainda existem igrejas boas para se congregar. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus, você ler, e se você acha que tem algo errado na sua igreja, questione, pergunte, mostre na Bíblia e pergunte se aquilo realmente está certo. Você não pode aceitar o erro, mas também você não pode desistir de servir a Deus, de estar ali com os irmãos que têm o mesmo pensamento que você, que acreditam ainda na palavra verdadeira. Infelizmente hoje a palavra verdadeira tem se perdido em muitas igrejas, porque muitos estão focando no dinheiro, estão focando em outras coisas, apenas em bens materiais, apenas em vitórias. E Cristo falou que a gente ia ter aflição no mundo. E muitas vezes as pessoas que acabam enfrentando esse tipo de aflição, esse tipo de luta, acabam desistindo, porque não tem um amparo, não tem ali um amparo da palavra que ela acaba aprendendo ali dentro da sua igreja. E eu estava vendo um vídeo esses dias de um pastor Alan Capriles, que eu recomendo muito o canal dele, e uma irmã falou ali que sentia falta dos vídeos que ele estava colocando ali no canal dele, porque onde ela está ali, ela não congrega em nenhuma igreja, porque todas as igrejas ali são erradas, e ela prefere ficar na casa, ela não tem onde congregar. Quer dizer, a gente vê a necessidade do povo hoje em dia, a necessidade da palavra verdadeira, porque muitas pessoas não concordam com isso que está sendo feito hoje com o evangelho comercial, o evangelho só de alegria, só de bens materiais. E a gente vê que não é só disso. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem. E realmente hoje só se tem vendido pão, só estão oferecendo pão. E muitas pessoas não precisam de pão, precisam de outro tipo de alimento. Tem um provérbio que diz que quando a sede é de água, o vinho mais caro não tem valor algum. Muitas vezes a gente precisa apenas de água, não precisa de mais coisas do que isso. E as pessoas hoje em dia têm buscado muito além disso, buscado só além do que ele pode ter, além do que ele precisa ter para viver, e acabam se esquecendo dos ensinamentos de Cristo. Então, eu quero que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Se você está longe de uma igreja, não longe do caminho de Deus, não longe do Senhor Jesus, mas se você não frequenta nenhuma igreja, se você acha que sozinho é melhor,
eu aconselho a você a procurar uma igreja. Se não está certo ali na igreja onde você está, não se está indo, procure outra igreja, leia a Bíblia, vê se aquilo que está sendo pregado ali no púlpito, ali, se aquilo que está sendo falado condiz com o que Cristo ensinou, com o que o Cristo deixou. Se aquilo condizer, se aquilo bater com a sua Bíblia, com o que Cristo deixou, com os ensinamentos dele, você pode frequentar essa igreja, você pode adorar a Deus ali e se unir com os irmãos na mesma fé, para que um possa ajudar o outro. Porque tem coisas que sozinho você não consegue. Muitas vezes tem um irmão ali naquela igreja que Deus vai usar ele para falar com a sua vida, e isso é muito importante. Tem coisas que só acontecem ali. Independente de ter pessoas erradas ali, Deus vai abençoar as pessoas ali que buscam Ele de coração. Cada um vai dar conta dos seus erros, dos seus atos. E você vai dar conta dos seus. Então seja fiel a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração ali. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Não olhe para quem está errado. Mas procure se espelhar em quem realmente serve a Cristo, naquilo que vale a pena. Olhe quem faz o bem, olhe quem está certo. E deixe aquele errado de lado e ore por ele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Que a gente possa seguir junto e chegar no destino final, que é a Nova Jerusalém, que é a nossa salvação. Porque tudo isso que acontece hoje em dia é para que a gente perca a nossa salvação, a gente se perca na fé e acabe desistindo no meio do caminho. Então que a gente não venha desistir, que a gente possa continuar firme, unidos, juntos. Sei que é difícil, não é fácil, porque a gente vê hoje em dia que a igreja ela tem se rendido ao mundo, tem aberto as portas aí, as portas que eram para ser estreitas já estão largas, mas que a gente possa continuar firme, servindo a Deus, junto com nossos irmãos, unidos, um ajudando o outro, aprendendo da palavra de Deus, estudando a Bíblia, questionando. Se você acha que alguma coisa não está certa, questione, pergunte. E se o pastor daquela igreja, se aqueles irmãos insistirem no erro, aí você sai e procura alguém, procura uma congregação que realmente prega o Evangelho. Porque ainda existem pastores bons, ainda existem pessoas que se preocupam com o verdadeiro Evangelho. Nem tudo está perdido, nem todos se venderam. Então que você possa ter fé e continuar. Se você está longe, procure se ajuntar com seus irmãos para que possamos seguir juntos. Pois separados nós somos mais fracos. A união, ela faz a força. Que Deus possa abençoar você, que possa dar forças para você continuar e não desistir dessa caminhada, pois sabemos que a vitória ela chega e Deus vai nos dar sabedoria para a gente poder continuar essa caminhada. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Até lá.